Vamos lá, então a gente vai começar a falar aí sobre o mormo, essa importante doença aí em equídeos. Bom, vamos falar então do mormo, né? Mas praticamente uma definição do mormo é uma doença altamente contagiosa de etiologia bacteriana, que tem uma mortalidade elevada, variável de acordo com a região e também de acordo com a população. Tem um caráter agudo, crônico, mas também pode você ter animais assintomáticos, que depois levam para caso agudo e também crônico, tá? Que acomete principalmente os equídeos, então falo os equinos, moares e asininos, mas também carnívoros, já foram identificados em felídeos, pequenos ruminantes, tá? E também em humanos, é uma importante zoonose, principalmente aos tratadores, aos médicos veterinários, zootecnistas, então fiquem atentos com relação ao manuseio de animais que tem uma suspeita clínica para mormo, tá? Sempre lembrando que usar EPI, ter todo o cuidado aí também para isso, tá? E aqui alguma sinonímia que já foi, além do mormo, né? Você tem conhecido também como lamparão, farcinose, mal do mormo, catarro de burro, e além dos nomes aí internacionais, o Glanders, Muermo, né? Morve, Morva e Rotz, tá? No caso em alemão aí também, né? Pra você ver aqui que nossas aulas aí tem um grau de cultura elevadíssimo, não é verdade? Tá bom? Então, só para vocês verem aqui, procurando alguns termos aí em inglês, alguns termos científicos também, alguns tratos que vocês podem observar. E o agente infeccioso que a gente está falando é a bactéria chamada Burkholderia mallei, tá? Antiga, mas bem antigamente chamada de Pseudomonas mallei, tá? Então é uma bactéria gram-negativa, um bacilo gram-negativo, que é de característica aeróbica, é intracelular facultativo, não apresenta cápsula, tá? E não tem flagelos, ou seja, ela é imóvel. Em reações, né, a gente pode observar aqui em meios de cultura, aqui um agar-sangue, aqui é um meio seletivo para a Burkholderia mallei, chamada agar-BM, tá? Mostra a colonização azul e só cresce a Burkholderia mallei. Então a identificação dessas colônias aqui rocheadas, né, ou mais azuladas, aí determina já uma grande parte do diagnóstico positivo, né, o diagnóstico etiológico direto aqui. E aqui a gente pode observar as colônias, elas são bem e bem brilhantes. Tá? Isso aqui em agar-sangue. Então, meios que contêm sangue, por exemplo, grande quantidade de proteínas e tudo mais, são meios importantes. Aqui não é um não seletivo, né? Aqui é um meio seletivo BM-agar. O que difere aqui? A gente vai ver que existe, né, uma outra forma também, que é uma outra forma de Codéria, que no caso dá umas colônias um pouco mais fibrosas, assim, parecida com fungo, tá bom? Então, tem uma caracterização bioquímica que deve ser feita, no caso de diagnóstico por cultivo bacteriano, que é um caso de teste de oxidase e catalase, são ambas positivas, tá? Em ambas as provas. É também redutor de nitrato, e ela acaba sendo um parasita obrigatório, porque no ambiente ela tem baixa resistência. Tá? Um ambiente podendo durar até no máximo 6 meses em um ambiente úmido e com matéria orgânica. Em ambientes mais secos, de alta radiação solar, é questão de horas, tá? A sobrevivência dessa bactéria. Então o ambiente, ele não tem, a Burkholderia não tem uma capacidade de contaminação ambiental comparada a outras bactérias, por exemplo, a gente falou da brucelose já, né? Que tem uma resistência muito maior aí, principalmente quando associada à umidade. No caso da Burkholderia, é baixa resistente. Então, onde que ela tem grande probabilidade de crescer, né, de se duplicar? Justamente dentro do hospedeiro. Tá bom? Então, na epidemiologia, a gente tem regiões no mundo que elas são endêmicas, ou seja, é comum o aparecimento dessa doença. Então, principalmente você pega o leste europeu, tá? Na Europa, a parte aí oriental, alguns países do Oriente Médio, na África, na região norte, e na América do Sul, incluindo no Brasil. Tá? A América do Sul ela é endêmica para o mormo, decorrência aí da população, também das medidas, que logicamente aí a tendência é você minimizar. Porém, em outros países onde já foi implantado programas de erradicação do mormo, né? Não só do mormo, mas de outras enfermidades equinas, como nos Estados Unidos, né? Onde a enfermidade ela foi erradicada em 1942. Até hoje a gente não teve mais nenhum caso, tá, em cavalos domésticos nos Estados Unidos, assim como também na Austrália e nos principais países da Europa, com quase toda a Europa, a doença já foi erradicada. Então, a gente vê que a gente tem mercados que são significativos na questão da equinocultura, como os Estados Unidos, os países europeus,
tá? E até a Austrália a gente pode colocar, mas principalmente Europa e Estados Unidos, né, desses países europeus e Estados Unidos, que logicamente não querem a entrada novamente de patógeno, já que o quê? É um terreno livre, né, praticamente aí de mormo. Então, ó, tem a importância de você ter aí o que pode limitar o Brasil na exportação de animais vivos e tudo mais, sendo que no Brasil é uma doença endêmica, comum, que todo ano você tem casos. Tá? Então, é importante a gente estabelecer esses programas sanitários, vai falar mais para frente, tem uma importância econômica muito grande para isso, para a gente buscar, né, o Brasil ser também referência na equinocultura também. Tá? Então, mas mesmo assim, é apresentação esporádica, né, tem uma baixa morbidade, apesar que no Brasil, né, isso vários estudos mostram, principalmente tem o professor Rinaldo Mota, da Universidade Rural de Pernambuco, ele sempre falou, o mormo é uma doença muito subnotificada no Brasil. Por quê? Por conta de que os animais, que geralmente acometem animais mais velhos, ou que estão sob forte estresse, de malnutrição e tudo mais, são animais que estão dentro de uma propriedade, eles não saem para trânsito, né? Eles não são deslocados. Então, quando você tem esse rebanho, né, essa população de animais que são mantidos numa propriedade, não há muito uma necessidade de você fazer testes para emissão de guia de transporte de trânsito animal, né, no caso da GTA. Então, a GTA acaba sendo uma forma de você ir mapeando, de tendo os resultados negativos para mormo, como também anemia infecciosa equina, tá? Só que esses animais que não são transportados não vão emitir GTA. Então acaba fazendo o quê? Desses casos, como eu falei para vocês, existem casos agudos que se o animal sobreviver ele vai manter crônico, mas ainda é uma fonte de infecção, ele vai perdurando, mantendo na propriedade. Né? Então a estimativa é que você tenha uma prevalência muito maior do mormo no país do que é hoje notificado. Tá? Então isso que determina essa questão dessa baixa, entre aspas, morbidade no país. Tá bom? Por outro lado, você tem uma alta mortalidade, mais em torno de 19% a 51%, dependendo dos estudos aí que foram feitos ao longo aí, dos anos. Então, ainda falando em epidemiologia, quais são os fatores de risco? Eles estão muito associados à forma com que os animais são criados. Tá? A questão da estrutura, então estábulos, se eles estão limpos, se eles estão com boa higiene, são estábulos aí que também são mais coletivos ou que estão contaminados. O nível de estresse no animal que tem relação direta com o grau de imunidade que os animais apresentam, então maior imunidade, mais difícil de o animal ser infectado. Também a questão, né, da contaminação, se tem um animal infectado, ele vai transmitir por meio da alimentação também, de bebida, de alimentos contaminados. E, logicamente, a má alimentação associada a um estresse, ele vai debilitar ainda mais o animal, que vai ser muito mais fácil a transmissão desse agente, né, a implantação da doença. Tá bom? Outra questão da idade, principalmente animais idosos, né, animais mais velhos, são utilizados há um bom tempo também. Né? A ação pode ser utilizada, pode ter maior predisposição, em decorrência até do sistema imune desses animais. Tá? E já tentaram fazer uma correlação no Brasil com relação à estação do ano. Geralmente as estações mais chuvosas tendem a ter maior proliferação, maior transmissão da doença, em decorrência de maior umidade. Porém, que não tem uma correlação tão certa à estação do ano no Brasil, por conta de você já ter, primeiro, uma alteração muito grande do clima, né, no Brasil, em decorrência, até comparando com a região norte, o norte do Brasil, o nordeste, comparando para a região sul e sudeste. Tá? Então há casos independentemente da estação. Além do que a gente já falou dos casos subnotificados, né, somente mais você consegue identificar quando o animal ele vai ser transportado, ele faz o diagnóstico e aí você tem a fiscalização, se o animal tem sinais clínicos ou não condizentes, que vão ser investigados por técnicas diagnósticos mais apropriadas. Tá bom? Então a patogenia, gente, o que vai determinar? Né? Como que o que vai acontecer no organismo do animal? A gente vai começar a falar agora um pouquinho. Então as principais formas de transmissão é por via ingestão, né? Por via alimentação. Então água e alimentos contaminados vão ser as fontes de infecção, né? Vindo de um animal infectado. Por quê? Grande parte, já vou adiante para os sinais clínicos, você tem a forma nasal principalmente, você tem eliminação, né, dessa secreção nasal purulenta, contaminando a água e contaminando também a alimentação. Então outro animal sadio vai se alimentar, né? Essa mucosa, ela vai, né, principalmente na mucosa oral, onde você tem uma lesão primária ali, onde essa bactéria vai colonizar e vai ter uma duplicação em região de traqueia, também podendo evoluir também para septo nasal, mas também na mucosa intestinal.
Tá? Chegando na mucosa intestinal, o que vai acontecer? Essa bactéria ela vai ser absorvida, ela cai dentro da corrente sanguínea e inicia o processo de septicemia, que é o quê? A maior distribuição dessas bactérias para todo o organismo do animal. Tá? Então cai ainda também em corrente linfática e vai ir em direção à mucosa nasal, à pele e pulmões nas diferentes formas de apresentação clínica. O que decorre disso tudo? Além de lesões aonde? Tá? No fígado, tá bom? No baço e também na pele. Tá já causando aí as lesões nodulares ou as lesões piogranulomatosas. Essas lesões piogranulomatosas, elas tendem a fistular, né? Então você forma as fístulas e aquele conteúdo purulento vai aí formando as úlceras, ela vai para o meio exterior. Então é muito importante na questão de transmissão, quando essas úlceras já estão na pele ou na mucosa nasal. Na pele em contato, que vai ser liberado para o ambiente, então se tem contato com outro animal, também vai ser liberado. Na mucosa nasal também acontece isso, né, pela eliminação, e aí você tem o início de novo ciclo aí aqui na parte de transmissão, tá? Que vai determinar as mesmas lesões dos animais aí mais susceptíveis também. Aqui a gente está observando em porcentagem quais são os principais sinais clínicos, tá? Que não apresenta. Então, a caquexia, né, que seria perda de peso, a drenagem nasal, hipertrofia de linfonodos são os mais importantes. Tá? Estertores respiratórios, né, aquela ronquidão, então apatia, edema de membros, mais de 50% dos casos apresentam. Hiperemia de mucosa, cicatriz em estrela, aquilo que eu falei para vocês, né, de lesões em estrelas, mais baixo. E aqui o que vem os outros sinais clínicos que foram apresentados em alguns estudos, artrite, edema, peitoral, edema de prepúcio, é baixo, tá? Mas que pode aparecer, aumento da frequência respiratória, taquipneia, hipertrofia de nódulo linfático, abscesso subcutâneo, dispneia, dificuldade respiratória, ou com decorrência até da presença de úlcera nasal, inflamação da mucosa nasal, claudicação, botou uma linha aqui, está errado, tá? E a hipertermia com menos em torno de 30% dos animais atendidos apresentaram esses estudos, tá? Esses sinais clínicos aí caracterizados. Então, o que pode apresentar? Mas os principais estão aqui. Né, estertores respiratórios, a presença aí de ronquidão, né, na respiratória, drenagem nasal com a secreção purulenta, até sanguinolenta, que a gente falou, hipertrofia de linfonodo, principalmente submandibulares, 70% pela ocorrência da forma nasal, e caquexia, uma perda de peso, né, um emagrecimento prolongado, aí bem exacerbado aí dos animais. Ok? Bom, vamos falar de diagnóstico. Primeiro o diagnóstico, até pelas estratégias aí também do Programa Nacional de Sanidade de Equídeos e até alguns organogramas aí para medidas de resolução, eles se baseiam em associações clínico-epidemiológicos, tá? E também podem estar associados a achados anatomo-histopatológicos, quando você tem a morte do animal, é feita a observação e achados daquelas lesões que eu mostrei para vocês nas suas formas nasal, pulmonar, tá? Além da forma cutânea, aqueles parte clínica aí que estão associados a ser presente animal em foco ou não. Tá? Mas a grande parte para diagnóstico, né, você tem diferentes técnicas. Como eu falei para vocês, o momo ele é uma doença já há muito tempo conhecida, né, do século XIX, isso, desde 1810. Então é uma doença mais conhecida há mais de 200 anos atrás. Então, por conta da sua... Então, logicamente, depois do seu conhecimento de mais tempo, você teve vários estudos. Então, promoveram diferentes tipos de diagnóstico, desde isolamento, desde inoculação animal em laboratório, teste de hipersensibilidade, próprio da maligna, teste sorológico e, mais atual, a parte de biologia molecular, como grande exemplo a PCR. Tá? Só que dentro de todos esses testes, você vai ter testes mais para determinados programas que são mais, digamos assim, mais práticos de serem realizados, que têm mais afinidade com objetivos de programas sanitários ao redor do mundo todo. Tá? Porque você tem os pontos positivos e negativos de cada teste, de cada tipo de diagnóstico. Né? Testes com mais alta sensibilidade, outro mais baixa especificidade, diretos, indiretos, tudo isso, né? Testes mais práticos, de alto custo, menor custo, sempre você vai ter o ponto alto ou ponto baixo, ou vantagem ou desvantagem de um teste diagnóstico. Nenhum deles é 100%. Tá bom? Então, um ponto importante aqui, que a gente já mata isso. O diagnóstico clínico, nunca ele vai ser conclusivo. O diagnóstico clínico ele nunca vai ser conclusivo porque existe uma série de doenças que eu estou listando aqui para vocês, tá? Que também apresentam sinais clínicos característicos, como a melioidose, botriomicose, pseudotuberculose, o garrotíleo, linfangite,
né? E outras infecções aí por Rhodococcus, Pasteurella, né? Uma bactéria que está muito infecção relacionada à mucosa nasal, a trato respiratório superior, Mannheimia também, tá? Então, parte clínica, você tem muito uma lista diagnóstica diferencial grande até aí, tá? Então, para você acertar realmente quais são as infecções, você tem que ter aí um teste diagnóstico um pouco mais preciso. Então, que parte aí para os testes laboratoriais. E como testes oficiais, existem 4, né? A maleinização, que é um teste de hipersensibilidade, que utiliza-se uma maleína PPD, uma proteína pura, né? Derivada aí da Burkholderia mallei. Você tem a fixação de complemento, o ELISA e o Western blot, que são testes sorológicos, tá? Cada um com seu grau de sensibilidade, especificidade, e ele é utilizado. Eles são utilizados ou para triagem ou para testes confirmatórios, que a gente vai falar um pouquinho agora. Então, só para a gente listar, né, os testes aí de triagem, o teste sorológico de triagem mais utilizado é o ELISA, tá? Onde foi submetido aí já vários os estudos, até 2010, aí, 2011, não existia o teste de ELISA, tá? Era fixação de complemento, maleinização. O teste de ELISA para triagem não existia, tá? É muito mais prático, é o mais utilizado, tem uma alta sensibilidade, a especificidade é um pouco mais baixa, mas o que vale no teste de triagem tem que ser altamente sensível, tá? Então, de acordo com o fabricante, você tem um ponto de corte, né? Então você pode ver o positivo, ele vai dar uma luminescência, ele vai dar uma coloração a essa solução ali, reagente ou não reagente, depende da quantidade, então ele vai dar uma densidade óptica, cujo ponto de corte é de acordo com o kit do fabricante, tá? Depende, quer ser utilizados aí também, que deve ser feito em laboratórios oficiais ou credenciados, tá? Pelo Ministério da Agricultura. Então, consegue identificar o quadro na sua forma subclínica ou também na forma crônica. Por quê? É um teste sorológico, tá? Então, precisa ter o mínimo aí de anticorpo presente no soro para poder ter a reação aí do ELISA para morbo, tá bom? Aqui é só mostrando o kit aqui. Tá, mostra os testes, as plaquinhas já, e já tendo a reação aí, que logicamente deve ser lida por espectrofotometria aí, lida aí nos leitores de ELISA em máquinas específicas, não visualmente. Ficou colorido, é positivo, ficou colorido, não. Não, porque dependendo da densidade óptica, foi muito alçada, passou do ponto de corte, ela é positiva. Se ficar no meio do caminho inconclusivo e abaixo uma densidade tão mais clarinho aqui, é negativo. Então tem que ter um dado, precisa ser quantificado. E para quantificar você precisa ter, logicamente, um equipamento específico para isso, o leitor de ELISA. Tá? Outro ponto, a gente está falando de teste sorológico. O teste da maleinização, outro ponto bastante importante, por que ele é utilizado por outros de 6 meses? Porque ele pode interferir no testes sorológicos, porque a maleína é uma proteína derivada da Burkholderia mallei. Então é uma proteína de um organismo estranho. Tá? Logicamente, quando vai ser feita inoculação, é ter toda uma resposta imunológica em cima também daquela maleína, daquela proteína do PPD da maleína, tá? Da Burkholderia, que pode determinar a presença de anticorpos, mas não de infecção natural, pelo processo de maleinização. Então, sim, a gente não consegue diferenciar anticorpo de uma infecção natural do anticorpo da maleína. Então, vai dar positivo. Tá? De qualquer jeito aí. Então, deve ser esperado, no caso de ter feito a maleinização naquele potro, apareceu, tem que esperar pelo menos aí 1 mês e meio, aí 6 semanas para a realização do teste sorológico. Tá? Mesma questão para o teste de fixação de complemento. Tá? Então, sensibilidade também adequada, laboratórios oficiais e credenciados. Tá? Então, 1 semana após a infecção, ele já consegue identificar a presença de anticorpos aí específicos para a Burkholderia mallei e para o morbo. Tá bom? E tem a mesma questão de interferência aí da maleinização. Esperar após 6 semanas da realização para fazer esse teste de triagem aí do Programa Nacional de Sanidade Equídeos. A maleinização é um teste de hipersensibilidade, então apenas em potros até 6 meses de idade, onde é feita uma purificação dessa proteína vindo aí do LPS da parede celular da Burkholderia. Tá? Então essa maleína é uma proteína que você tem na Burkholderia, que é realizada a campo pelo médico veterinário oficial, onde ele vai aplicar 0,1 ml, 100 microlitros ali na pálpebra inferior do animal. Tá? E o que vai causar no caso do animal positivo? Ele vai causar um edema palpebral. Porque se o animal é uma proteína, ele vai inchar um pouquinho, depois ele limita. Então, um animal já reagente, ou que já teve contato com a Burkholderia, ele vai ter uma resposta imune de memória.
e vai fazer com que ele reaja àquela proteína muito mais rapidamente, de uma intensidade muito maior, comparado ao animal que nunca entrou em contato, certo? Então, por isso você tem... É o mesmo princípio da tuberculinização, quando ele faz teste diagnóstico para tuberculose, é o mesmo princípio, tá? Então, se já teve contato prévio, ele vai ter uma reação mais de hipersensibilidade, muito mais exacerbada do que um animal que nunca teve contato antes com o agente etiológico, tá? No caso de contato, ele vai ter um edema palpebral, blefarospasmo, né? Vai ter o espasmo da pálpebra, né? Ele fica dando esses espasmos, né? de musculatura, de contração muscular involuntária da pálpebra, e conjuntivite purulenta, né? Então é resultado positivo do teste da mielinização, tá? Assim, logicamente faz em um dos olhos só, tá? Do animal aí, tanto ser direito ou esquerda aí, tanto faz. E a técnica confirmatória para todos os animais, onde tem uma alta especificidade, realmente se é positivo, vai ser positivo, que é o teste confirmatório, somente feito em laboratório oficial, aí, né, os laboratórios agropecuários do Ministério da Agricultura e Pecuária, que é a técnica de Western blot, que é a plotagem. Né? Então o exemplo é colocar, né, a amostra é colocada aqui, depois você passa por uma eletroforese, depois ela é plotada por uma membrana permeável, que a partir de anticorpos aí radiomarcados, você consegue visualizar depois nessas bandas aqui, que precisa ter, logicamente, leitura aqui, né, de acordo com o mesmo peso molecular, identificação dessa proteína aí no caso, tá? Que foi amplificada, passada pela eletroforese, que vai dar na mesma banda, mesmo tamanho aqui, então positivo para o teste. Tá? Se não tiver nada, como essa daqui, essa amostra aqui não tem nada, essa daqui também não chegou, realmente aqui embaixo, né, que você pega o peso molecular da proteína da maligna, da Burkholderia, você vai ter um resultado positivo. Seria aqui positivo, 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 aqui também, aqui, e o restante é negativo. Aqui você tem uma escadinha de marcador molecular com uma amostra do controle positivo aqui, ó, tá? Então, amostras positivas ali presentes. Beleza? Indo para a parte final da aula, pessoal, o mormo é uma doença cuja prevenção, né, poderia ser feita uma vacina, mas não há vacina, tá? A prevenção ela ainda é feita de formas de manejo e cuidados aí, de medidas inespecíficas e medidas específicas baseadas no Programa Nacional de Sanidade de Equídeos. Então ainda não tem vacina, tá? Ela é uma doença, logicamente, pela sua importância, a vacina ela vem a ser, no caso, ser elaborada e com resultados eficientes, ela vem a ser uma das principais formas aí de controle pelos programas sanitários. Né? Então, obviamente, que a vacina ela é aguardada com grande ansiedade por produtores, por médicos veterinários, né? Por criadores, aí, e pelo Serviço Veterinário Oficial. Tá? E a vacina ela precisa ser abordada principalmente por quê? Porque você tem um foco dessa doença também está associado à saúde pública. Né? Então há um constante estudo tanto para elaboração de vacina atenuada, como também uma vacina viva, né, atenuada, como vacina morta ou vacina de subunidade. Então ela ainda está em estudo, ainda não tem dados, eu desconheço candidatos aí à vacina que estão sendo realizados no Brasil, produção no Brasil, tá? Mas ainda não tem dados de decorrência dessa dificuldade de perda aí, de uma resposta imune das vacinas já estudadas, que também, sempre lembrando, a Burkholderia é uma bactéria, tá? Intracelular facultativa. Então, além de promover, né, que teria que ter uma resposta imune humoral, precisa ter uma resposta imune celular também a vacina. Por isso, a questão da vacina viva atenuada também, de promover uma maior indução, resposta imune, maior antigenicidade também. Mas até o momento não foi, ainda não há produção, né, nem disponibilidade comercial em lugar nenhum do mundo. Tá bom? Com medidas inespecíficas para prevenção e controle, a gente tem o isolamento dos animais suspeitos. Óbvio, esse é o primeiro ponto. Por quê? O animal suspeito, quando que ele vai estar suspeito? Ele vai apresentar sinais clínicos. Geralmente o sinal clínico é o principal, mais de queixa clínica observada, é o que? Emagrecimento e secreção. Né? Seja nasal, se ele já está numa forma mais crônica, ou apresenta na pele que ele vai estar num estado mais crônico. Então aquele animal já passou por um tempo sendo uma fonte de infecção. Isola ele dos outros animais. Tá? Ao adquirir animais logicamente de propriedades monitoradas, livres, que tenham aí certo um histórico sanitário adequado, tá? E no caso de desinformação, não tem tanta informação sanitária para a compra do animal, manter o animal em quarentena até, né, para observar se tem ou não aparecimento de sinais clínicos característicos da doença. No caso de focos, né, no caso de propriedades, o que você pode fazer? Desinfecção das instalações, sempre lembrando que a Burkholderia tem baixa resistência no ambiente. Evitar baias e coxos coletivos, coletivos, quando você tem contato de animal
infectado ou suspeito com animal suscetível, tá? E fazer a alimentação e mineralização adequada dos animais. A nutrição aliada a conforto térmico, aliada a condições, boas práticas de produção, boas práticas de criação, garantem um menor estresse para o animal, que consequentemente vai determinar a maior resposta imune, o maior eficiente, né? O animal ele vai ser muito mais eficiente imunologicamente e diminuir os riscos de contaminação, né? de ação também da doença, da bactéria. Tá bom, pessoal? Então agradeço vocês a mais essa aula, tá? Muito obrigado por essa aula.